da Sociedade Brasileira de Nefrologia, nós temos a honra de entrevistar hoje o professor Sérgio Reinaldo Stella. O professor Sérgio Reinaldo Stella, nascido em uma pequena cidade do interior paulista, Fartura, onde fez seus estudos primários. Em seguida, por falta de alternativas locais, cursou o ginasial na cidade de Botucatu e o colegial no Colégio Arquidiocesano de São Paulo. Em 1968, ingressou no curso médico da Escola Paulista de Medicina, no curso de graduação da Escola Paulista de Medicina, e concluiu em 63. Na mesma EPM, fez a residência de clínica médica até 1966. Em 67, concluiu seu doutorado e iniciou oficialmente sua carreira docente em 1971, sendo então contratado como auxiliar de ensino. Cumpriu o programa Visiting Fellow na Universidade de Columbia, em Nova York, Estados Unidos, de 68 até 1969. De volta ao Brasil, dividiu suas atividades em docência para graduandos, residentes, pós-graduandos, além de pesquisa, usando técnica de microdissecção de túbulos renais, que foi usada em mestrados e doutorados de nefrologistas de várias origens do Brasil. Em 71, foi contratado pela Escola Paulista de Medicina como professor assistente lotado na disciplina de nefrologia e, em 1972, passou para professor adjunto. Durante sua vida acadêmica, publicou trabalhos como autor principal e como colaborador em revistas brasileiras e estrangeiras. Participou ativamente da administração da Sociedade Brasileira de Nefrologia, sendo secretário e tesoureiro. Nos 12 anos anteriores à sua aposentadoria, ocorrida em 2000, foi responsável pela orientação de residentes e pós-graduandos no setor de interconsulta da disciplina de nefrologia. Em 2002, teve a honra de ter seu nome vinculado ao prêmio ao melhor residente de nefrologia. Apesar da aposentadoria, continua em atividade na Unifesp, direcionada a residentes e pós-graduandos, através da discussão semanal de casos de interesse clínico e didático. Em 2017, foi patrono do Congresso Paulista de Nefrologia, recebeu o título de professor honoris causa pela Escola Paulista de Medicina em 24 de agosto de 2021. Para entrevistar o professor Sérgio Stella, contamos aqui com um time também de excelência. Edson Souza, que é médico nefrologista, doutor em medicina pela Unifesp, professor adjunto de nefrologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e responsável pelo programa de transplante renal do Hospital Universitário Pedro Ernesto. Matheus Falcão é médico formado pela Universidade Federal da Paraíba, em 2019, com residência em clínica médica e nefrologia pela Unifesp, coordenador do grupo Jovens Nefrologistas. Cibele Saad é médica nefrologista, doutora pela Unifesp, professora titular de nefrologia e bioética da PUC Sorocaba, São Paulo, coordenadora do Departamento de Hipertensão Arterial da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Sérgio Draibe, que é médico nefrologista, doutor pela Unifesp e pela Université Pierre-Marie Curie Paris, professor titular da Unifesp. Pois bem, depois dessas considerações, eu gostaria de começar com o professor Sérgio Draibe, dirigindo as suas perguntas ao professor Sérgio Stella. Muito obrigado, Sebastião. É um prazer para mim participar dessa reunião. Eu tenho vínculos afetivos e profissionais com o professor Stella há pelo menos 40 anos, né? E tivemos muitas reuniões juntos, conjuntas, discutimos muito, de modo que eu me sinto muito honrado de pertencer e fazer algumas perguntas aqui sobre algum passado, algum presente do professor Stella. Uma das coisas que
que eu queria perguntar, professor Sérgio, é a história de você ter formado em clínica, feito residência em clínica, um ótimo residente de clínica, e, de repente, você ter desencadeado uma vertente de pesquisa que até o levou ao exterior. Eu gostaria de saber como isto transcorreu, como é que isto teve sequência na sua vida profissional e, obviamente, de clínico e pesquisador. Obrigado pelas palavras, Sérgio. É muita honra que você esteja entre as pessoas que hoje me entrevistam. Muito agradecido. Então, Sérgio, a nefrologia, bem jovem, ela tinha cabeças muito boas no seu corpo docente, mas nos faltava aquela chama de pesquisa que era necessária para a nossa evolução. E, então, o professor Oswaldo, o professor Magid Yunes, o professor Horácio Eisen, preocupados com isso, começaram a estimular os jovens a achar uma linha de pesquisa para ir expandindo a pesquisa dentro da nefrologia. E nós, que compunhamos o corpo docente da nefrologia, achávamos que cada um de nós deveria sair do país, verificar o que se fazia no exterior e tentar, ao voltar para o Brasil, implantar o que tivesse aprendido no exterior. Nessa época, a nossa FAPESP já era bem robusta e nos ajudava bastante. Então, a intenção era essa, que os jovens professores passassem algum tempo, 2 anos no exterior, como aconteceu com o Oswaldo, como aconteceu com o Horácio, entendeu? E trouxesse essa semente de pesquisa para engrandecer a Escola Paulista de Medicina. Coincidentemente, nessa fase bem jovem da disciplina de nefrologia, foi implantado no Brasil todo, nos centros onde isso era possível, a pós-graduação. Então, isso também foi um estímulo maior para o desenvolvimento da pesquisa. E a coisa nasceu assim, continuou assim. Depois foi o Nestor, foi o Arthur, foi o Sérgio Traib, e todo mundo voltando com alguma linha de pesquisa, engrandecendo a Escola Paulista de Medicina. Foi isso, foi isso. Está sem som. Está sem som. Para completar esta pergunta, você foi para Nova York para ficar e frequentar a Colômbia. Como é que era a vida nos anos 60, 70, intelectual e prática, viver em Nova York, tendo saído de fartura? Foi um salto muito grande, entendeu? Eu nunca imaginava que um caipira de fartura pudesse, de repente, entrar pelo aeroporto Kennedy e viver naquela cidade maravilhosa e louca. Foi um choque cultural absurdo.
mas junto comigo eu levava a Regina, que também era uma jovem professora da Escola Paulista de Medicina e sedenta de conhecimentos e de vida social, e aquela vida intensíssima de Nova York, né? Com uma filhinha de 1 ano de idade. E foi muito bom, foi uma maravilha. Um susto terrível, mas aproveitamos muito. Sérgio, Muito bom. eu vou passar a palavra agora para o Edson. Tá Doutor aí? Sérgio, estou aqui, estou aqui. Doutor Sérgio, como eu falei, é um prazer enorme eu estar aqui. Eu me formei em 1977 e, por uma falha na minha formação, eu só fui conhecer a Escola Paulista de Medicina em 1990, quando eu fui me candidatar ao doutorado lá na escola com o professor Oswaldo Ramos. E a reunião estava marcada para as 9 horas. Eu que sempre sou muito zeloso com horário e tudo, mas eu me enrolei lá no metrô, ninguém sabia onde era a sala. Eu sei que a Marina, né, era a secretária, e eu sei que quando eu cheguei, faltavam 2 minutos para as 9 horas. Eu disse que eu tinha uma reunião marcada, ela, às 9 horas em ponto, abriu a porta. O doutor Oswaldo deu a mão para mim, olhou para trás, tinha um relógio, e ele disse para mim assim: são 9 horas, podemos começar a reunião. Então, na, naquele momento eu vi que eu estava em outro mundo, né? Em outro mundo. Ele me, ele graças a Deus me aprovou, né? E eu comecei com o Medina, depois passei para o Nestor, e eu me lembro bem da primeira reunião que teve com 40 ou 50 pós-graduandos, e que estava sentado o senhor, o doutor Horácio e o doutor Oswaldo, e vocês perguntavam para cada um de nós, né? Como é que está? Fulano de tal, como é seu nome? De onde é que você vem? Como é que está a sua tese? Aí alguém dizia assim: eu estou começando, ainda estou pensando. Aí o doutor Oswaldo ainda está pensando, Sérgio. Olha só, ainda está pensando. Meu filho, acho melhor você pensar mais rápido, porque a gente não tem muito tempo a perder aqui. Né? E vocês três, aquele triunvirato assim na minha frente, né? Eu fiquei com medo de vocês, mas mais uma vez eu vi, eu estou em outro mundo. E, graças a Deus, eu fiquei com o Nestor, né? Consegui fazer minha tese lá e vocês mudaram a minha vida. Então, primeiro, são os momentos de agradecimento ao senhor e a toda a Escola Paulista de Medicina. Agora, uma pergunta direta ao senhor: o senhor começou já na sua formação posterior. A pergunta é: o que despertou no senhor a vocação pela medicina, lá no começo? Qual foi a centelha? A centelha foi o seguinte: eu já comentei isso em outras entrevistas. Na minha pequena cidade de Fartura, num determinado momento, apareceu um candidato médico formado pela Faculdade de Medicina de São Paulo, com curso de residência. Ele era um cirurgião, mas um homem espetacular. Eu não sei como ele escolheu a cidade, mas ele foi um exemplo na cidade. Todo mundo gostava desse tal de médico e foi ele a minha primeira grande inspiração pela medicina. Eu falava: quando eu crescer, eu vou querer ser igual ao doutor Plácido. Esse era o nome dele. Começou assim. Aí a minha família continuou me estimulando, de modo que, assim que eu terminei o curso no Colégio Arquidiocesano de São Paulo, não tinha dúvida nenhuma que no final do ano eu iria prestar o vestibular para medicina. Foi isso que aconteceu. Estamos sem som. Estamos sem som. Ok. Sibeli, Oi, Sebastião, boa tarde. Boa tarde. Professor Estela, novamente, quero cumprimentá-lo e dizer da minha alegria de estar aqui nessa entrevista hoje, de poder
bater esse papo gostoso com o senhor, né? Que é uma referência na nefrologia para todos nós, principalmente aqueles que passaram, né, pela EPM, né, pela Escola Paulista de Medicina. Eu também cheguei lá, saída da residência aqui em Sorocaba, né? Me assustei com esse mundo novo que me foi apresentado lá. Sempre fui muito próxima do Arthur, mas não perdi as visitas na enfermaria, né? Homéricas com os nossos queridos professores, né? Com o Oswaldo Ramos, com o Horácio Eisen, com o senhor. Eu tenho excelentes memórias, né, de discussões de caso muito ricas, né, que eu trago até hoje para minha prática com os meus alunos, com os meus residentes, porque vocês nos ensinaram muito de raciocínio clínico, né? Mas agora eu não quero falar muito deste pedaço, eu quero voltar um pouquinho para trás. O senhor passou na Faculdade de Medicina em 1957, quando eu tinha 1 aninho de idade, né? E aí, eu me lembro, assim, como eu tinha uma angústia, né? Porque eu também queria ser médica desde muito cedo, e também estudei em escolas públicas, só em escolas públicas, grupo escolar, depois fiz o colegial, no meu tempo chamava colegial, né? E aí, prestei a faculdade e acabei passando aqui em Sorocaba, graças a Deus. E o senhor fez aí, e aparentemente só queria para passar na Unifesp, né? Então, eu queria que o senhor contasse um pouquinho por que essa vontade tão grande de ficar na Escola Paulista de Medicina e o quanto isso foi influência do seu irmão, que eu sei que se formou aí também, né? Antes do senhor. Então, eu queria que o senhor contasse um pouco essa parte, né, familiar da influência do seu irmão e como é que foi passar em primeiro lugar, Jesus amado. Isso não é para qualquer um, não. Oi, Sibeli, é muito gentil. Você continua sendo gentil, como sempre foi, quando nos conhecemos na residência da nefrologia. Realmente, é, o meu irmão Cláudio, 1 ano mais velho que eu, já tinha entrado na Escola Paulista de Medicina e ele também me entusiasmou muito. Falou: menino, é uma questão de estudar. Você estuda que você vai entrar e vem aqui que eu vou cuidar de você, vou continuar cuidando de você. E realmente ele era um indivíduo muito inteligente, eu o admirava e respeitava muito, e ele me orientou durante o curso: olha, pode fazer isso. Foi ele que me estimulou a fazer um belíssimo curso extracurricular que a Escola Paulista de Medicina oferecia para alunos de segundo e terceiro ano da graduação, que era um curso no Laboratório Central. O chefe desse Laboratório Central era um professor absurdamente competente, agradável, entendeu? E eu fiz um curso de laboratório em horário extracurricular e eu gostei muito, apreciei muito esse curso, porque o, o Dr. João Castro, que era o chefe do laboratório, ele conhecia a clínica também, e ele discutia com os estudantes que trabalhavam lá, que estavam fazendo aquele curso extracurricular, ele discutia os casos através dos exames que o Laboratório Central fazia. Tudo isso me estimulou muito. E, no final
desse curso, surgiu uma pequena brecha para um técnico, um cargo de técnico do laboratório. E eu me candidatei a esse cargo. E trabalhei como técnico do laboratório em Eclético. horas noturnas e em finais de semana, entendeu? Isso me deu um outro estímulo, porque eu tinha a chance de realizar exames em casos de urgência e depois ir entregar os exames pessoalmente. Aí eu aproveitava e discutia o caso com os colegas que haviam solicitado. Isso foi um grande estímulo da minha vida. Esse professor, infelizmente, faleceu precocemente, mas ele foi um grande nome da Escola Paulista de Medicina. Eu tenho um grande respeito, admiração e gratidão pelo que eu aprendi com ele no laboratório. Então, o meu irmão me ajudou, me estimulou sempre. Ele Que era bom. muito inteligente, muito dedicado também, e ele sabia certinho o que eu deveria fazer, né? E ele me estudava, me estimulava muito nos estudos. Eu conseguia estudar mais do que ele, entendeu? O Então, senhor eu é fui... aquela coisa que a gente chama de CDF, né? Exato, é o próprio. Era um grande CDF, né? E Grande aí, CDF. isso aí. E acaba sendo um exemplo importante para todos nós. Obrigada pela resposta. Agradeço, muito gentil de sua parte, muito delicado. Obrigado, Sibeli. Doutora Estela, eu gostaria de passar agora para o Matheus para fazer as próximas perguntas. Professor Sérgio, é um prazer estar aqui junto com o senhor. Eu Prazer sou é meu. um residente egresso mais frequente. Você falou um pouquinho de onde você veio, né? Falou um pouco do seu irmão também, de como ele te inspirou. Eu sou daqui da Paraíba. Sim, Fiz graduação aqui na Federal daqui e, como foi falado, em 2019 eu fui para ir para São Paulo. Fiz tanto a residência de clínica quanto a escola aí na EPM, concluí meu mestrado aí na EPM e estou no doutorado aí junto com a disciplina. E aí durante 3 anos, pelo menos, eu tive essa possibilidade de participar dessas visitas junto com o senhor. E eu percebi o quanto que isso teve influência de fazer essa parte, essa pós-graduação e de gostar dessa parte de ensino, tanto que quando eu voltei para aqui hoje uma pessoa, eu pude entrar agora na Universidade Federal da Paraíba e tá fazendo uma atuação muito semelhante ao que você me inspirou. Mas eu queria perguntar, fora da medicina, teve alguma outra, e fora do seu núcleo familiar, teve alguma outra influência importante fora desse núcleo familiar que fez você escolher a Escola Paulista de Medicina, que fez você cursar a medicina na Escola Paulista? realmente foi esse médico que acabou sendo o cirurgião e o diretor da Santa Casa dessa cidadezinha onde eu nasci. Só para você ter uma ideia de como ele era interessante, ele estava andando, fazendo visitas domiciliares com um carro, o seu carro, e a cidade era muito frequentada por trabalhadores rurais. E um dos trabalhadores com quem ele cruzou na cidade estava a cavalo e com uma criança no colo. E o cavalo se assustou com o carro, talvez com uma buzina do carro, e reagiu e fez movimentos que provocaram a queda da criança na rua. E esse médico fabuloso, ele parou o carro, fez diagnóstico de ruptura do baço da criança e falou para o pai da criança que ele ia levar o menino para a Santa Casa para operar, porque ele tinha uma ruptura de um órgão abdominal,
com sangramento. Olha só o diagnóstico do médico ajoelhado na rua. E quando ele falou em levar a criança para a Santa Casa, o pai falou: de jeito nenhum, filho meu não vai passar por operação nenhuma. O Plácido deu um murro no pai da criança, pôs a criança no carro, levou para a Santa Casa, operou, e quando ele terminou a cirurgia, o delegado da cidade estava na porta do centro cirúrgico falando: eu tenho uma queixa contra o senhor muito grave. Era o pai que tinha ido até a delegacia fazer uma queixa do cirurgião que acabou de salvar a vida do menino. Olha só o homem como era. Ajoelhado na rua, ele fez o diagnóstico de ruptura de um órgão abdominal. Foi para a cidade, foi para Vocacionado, o né? centro De um excelente médico. cirúrgico, operou a criança e salvou a criança. Então, ele é que foi a grande inspiração. E depois eu tive a sorte de contar com a ajuda do meu irmão, que era fabuloso. E eu o respeitava muito, ele era muito competente, muito amigo, entendeu? Então, foram as duas pessoas que mais me orientaram para a medicina. Professor Sérgio Stella, eu gostaria de voltar um pouco mais, o senhor descrever o teu núcleo familiar, pai, mãe, quantos irmãos, e a profissão dos seus pais, e de que maneira foi essa infância lá em Fartura. Quais são as recordações do senhor, as boas recordações que o senhor tem, aquilo que o senhor acha que marcou demais essa convivência familiar? A família era grande, nós éramos em 6 filhos, né? O meu pai era um indivíduo com instrução primária apenas, e ele, na realidade, era um ferreiro. Ele tinha uma oficina onde ele trabalhava com ferro, com metais. E essa oficina era um verdadeiro jardim de infância para os 6 filhos dele. Nós víamos as máquinas funcionando, o que o meu pai produzia, entendeu? Ele era um verdadeiro artesão no martelo e bigorna. E de modo que as minhas recordações são ótimas. A cidadezinha era atravessada por um rio com o mesmo nome da cidade, Rio Fartura. E é óbvio que o rio era a nossa piscina. Quase todos os dias, os adolescentes, os meninos iam brincar nesse rio, numa determinada área em que o rio se tornava mais largo, com pedras no fundo, com águas nada perigosas, de modo que as lembranças da infância com os irmãos e da adolescência, com os amigos de escola nesse rio, são muito boas. Eu tenho saudade até hoje. Professor, e quanto à mãe do senhor e o sobrenome Stella? De onde vem? Sobrenome Stella é italiano. E a família do meu pai era oriunda de uma cidade pequena perto de Veneza. Eles eram vênetos. E quando eu já tinha condições de viajar, eu visitei essa pequena cidade que era muito parecida com Fartura, entendeu? É isso. Então, a origem dos Estelas é essa, de uma cidadezinha perto de Veneza.
E lá deixou alguns parentes, visitou alguns parentes que tinham lá ou não? Não, não havia parentes mais. Eles todos procuraram viver em outros países, E como é que chamava teu pai e tua mãe? principalmente no Brasil. Ah, O nome do meu pai era Felisberto Estela e a minha mãe, Ana de Ares Estela. entendi. Muito bom. E toda esse núcleo familiar importantíssimo aí na sua condução e tudo. E os seus irmãos são todos vivos, estão todos aí? Não, nós éramos em 3 rapazes e 3 moças. E o meu irmão mais velho, esse que se formou na Escola Paulista de Medicina, ele era um verdadeiro empresário da medicina. Ele se casou com uma moça de uma pequena cidade do Mato Grosso do Sul, chamada Aquidauana, perto da capital, Campo Grande, 120 quilômetros de Campo Grande. E, chegando na cidade, ele conseguiu comprar um hospital, ele e os amigos, os médicos da cidade, conseguiram comprar um hospital desativado de uma estrada de ferro que foi aos poucos desativada no país, entendeu? Mas a estrada de ferro tinha um hospital para atender os funcionários e esse hospital, depois que a estrada foi desativada, também foi desativado. Então, com a liderança do meu irmão, esse grupo de médicos de Aquidauana comprou esse hospital, reformou e todos começaram a trabalhar como sócios do hospital. E o hospital foi muito bem, a ponto de, depois de alguns anos, eles conseguirem construir um novo hospital bem moderno para a cidade, através dos ganhos proporcionados por esse hospital adquirido da Estrada de Ferro. Então, eu tenho parte da família morando em Aquidauana. E esse irmão, no dia da inauguração do novo hospital, ele faleceu num acidente de carro. Tá vendo? Depois, eu era o irmão do meio e eu tinha um irmão menor que continuou a sua vida na cidade. E ele trabalhava em vários setores da economia, e inclusive com cereais, madeira, e foi muito bem. Foi muito bem, então a família dele ficou na própria cidade, Fartura. Fartura. Ele também é falecido e também de um acidente de automóvel. De modo que dos 3 homens eu sou o único vivo. E das 3 irmãs, as 3 estão bem. A irmã mais velha, que ajudou a nos criar, completou em abril agora 89 anos. Ela está bem, graças a Deus, na cidade. Tem uma irmã que se casou com um europeu e ela mora há mais de 40 anos na Suíça. E a irmã mais nova é casada com um advogado e mora aqui em São Paulo. Também, está bem de vida, bem de saúde, graças a Deus. Importante. São lembranças boas, né, professor? São lembranças boas. Pois é. Passo agora a pergunta para o Sérgio Draibe. Voltamos nele. Então, é sempre um prazer ouvir todos esses relatos. Eu estou emocionado um pouco, inclusive. Mas eu queria voltar a uma questão que falar de outros aspectos da vida do professor Sérgio, que eu vou chamar de Sérgio daqui para frente,
pela proximidade que nós tivemos nesse período. E uma das vezes que eu fui à sua casa, você me mostrou uma ópera chamada Carmina Burana. Eu nunca mais esqueci esta ópera. E de vez em quando eu a ouço. E como eu sei que você tem alguns pendores, gosta de música clássica, eu queria saber como é que foi esta aproximação, né, de juntar dentro das suas, vamos dizer, preferências de vida a música clássica que deve estar permeando a sua vida, dado que a 103.3 Cultura começa às 6 horas com Despertar com os clássicos. É isso mesmo, muito gentil, Sérgio, como sempre, né? Essa minha chegada na música erudita foi casualíssima. Nós, a Regina e eu, tínhamos amigos e um desses amigos, um senhor tipo 20 anos mais velho que eu, ele era muito simples, não tinha estudo superior absolutamente nenhum, mas ele tinha uma cultura musical muito boa. Então, foi ele que começou a falar comigo o seguinte: Sérgio, sabe qual é o instrumento musical mais bonito? Eu falei, eu acho que é o violino. Ele falou, não. Eu falei, pode ser o piano. Ele falou, não. Eu falei, então fala, qual é a sua opinião? Ele falou, é a voz humana. Eu falei, é? E aí eu comecei a conversar com ele sobre a música clássica, entendeu? E a cultura dele era absurdamente grande, entendeu? Então eu comecei a me interessar por sinfonias, eu comecei a me interessar por cantores, por tenores, e o interesse foi crescendo e cada vez mais eu fui me adentrando na música erudita. Assim, tipo, comprar aqueles discos grandões, os long plays, né? E para ouvir óperas, ouvir cantoras líricas belíssimas, entendeu? E a Carmina Burana foi por aí. Um dos filhos desse senhor falou: Sérgio, está na hora de você escutar isto aqui. E me deu um disco com a Carmina Burana. Então, daí para frente, eu fui me interessando e confesso que eu aprecio muito, muito. Não que eu não goste do Chico Buarque, do Gilberto Gil, do Caetano Veloso, da Bethânia e de todo esse pessoal. Eu gosto, mas cada vez mais eu estou me aprofundando mais em música clássica. Foi assim que nasceu o gosto. Eu Muito bom. deveria ter uns 30 e poucos anos nessa época, quando eu fui apresentado ao melhor instrumento musical do planeta, que é a voz humana. Certíssimo. Muito bem. Professor Edson. Está sem voz, está sem voz. Desculpa, só um momento. Eu tiro para não ouvir, para não fazer o barulho de fora. Não foi à toa, certamente, que o residente recebe, o melhor residente R4 recebe um título com o seu nome.
Eu sou de uma época que nós fazíamos a prova para residência, né? Depois do internato, e fazíamos a prova de residência. E eram só 2 anos, né? Lá no Hospital de Bom Sucesso, onde eu fiz, não tinha nem transplante. Hoje em dia a coisa evoluiu para R3, R4, e teve uma mudança de ter que passar 2 anos na clínica médica para depois entrar na nefrologia. Eu gostaria de saber qual é a sua opinião, né? Só acha que a pessoa, quando se forma, deveria fazer a prova para a residência em nefrologia ou deveria passar pela clínica médica antes? Qual a sua opinião? Eu sou favorável a 1 ano de clínica antes da nefrologia. E, e é conhecido a informação entre os médicos que os bons clínicos são, em primeiro lugar, os nefrologistas, em segundo lugar, os infectologistas. Eu acho que está muito próximo da verdade. Eu acho que esse primeiro ano na clínica prepara mais o jovem médico para entrar na nefrologia e a formação dele é melhor, sem dúvida, viu? Sou favorável ao primeiro ano de clínica. Muito obrigado. Cibele. Na verdade, né, professor, hoje é obrigatório 2 anos de clínica É, médica e é, não só um, né? é. E talvez até isso seja uma das coisas que tenha diminuído um pouco o interesse, né, pelas especialidades, principalmente na nefrologia. A gente assistiu, nos últimos anos, uma diminuição, né, da procura pela residência de nefrologia. Qual é o seu diagnóstico em relação a isso? O que que o senhor acha que aconteceu? A gente sempre ouve falar isso que o senhor disse, né? O professor Oswaldo Ramos, uma vez me lembro tão bem, me disse assim que a nefrologia era a rainha da clínica, né? Ele costumava brincar e falar que era a rainha da clínica. Até hoje eu reproduzo isso para os meus alunos e tento convencer os residentes de clínica, né, a fazer nefro. A gente tem visto aí essa diminuição, um pouco de interesse, né? Não sei se pela complexidade, não sei se o que acontece. Qual que é a sua opinião a respeito disso? É, um dos motivos, seguramente, é a pressa do médico recém-formado se preparar para exercer a medicina em qualquer área, mas com uma formação mais rápida, entendeu? Aquelas disciplinas que exigem 4 anos, né, de formação profissional, elas são demoradas e o pessoal, os jovens, eles têm um pouco de pressa de progredir, de casar, de formar família, de ganhar dinheiro Ganhar e tudo dinheiro, mais. principalmente, né? É isso aí. A Então, a questão minha impressão financeira. é que um dos fatores, seguramente, é esse daí, da pressa de uma boa formação num espaço de tempo mais curto. E o senhor nunca trabalhou em diálise, professor? Não, Não. Tem um não. motivo para isso? Eu acho que a minha formação não é de um nefrologista, é de um clínico geral que faz nefrologia. No trabalho, por exemplo, daqui dessa mesa onde estou hoje, agora, eu faço 95% de clínica e 5% de nefrologia. E eu gosto que assim seja, entendeu? Que assim seja. Nunca se encantou pelas máquinas. Não, Tá certo. Mas não precisa também, né? Como o senhor faz a clínica com tanta maestria, né? O senhor encanta todos os residentes e todos nós de uma outra forma, né? E uma das coisas que eu achei bem interessante
do pouco da sua história que eu conheço, é essa paixão pela interconsulta, né? Realmente, E, então, realmente. me conte um pouco sobre isso. Como é que o senhor foi parar nesse setor? Porque o senhor acabou se aposentando neste nicho, vamos dizer assim, né? Das Foi interconsultas. realmente. Alguns anos, talvez 12 anos antes da minha aposentadoria, eh, a disciplina passou por uma pequena carência de um professor experiente orientando a interconsulta. E quando essa vaga ficou aberta, eu também já estava me afastando da pesquisa e eu falei, eu acho que eu vou preencher meu tempo melhor na Escola Paulista de Medicina, nesses anos restantes que eu tenho, se eu entrar nessa vaga que surgiu da interconsulta. Então, foi assim que eu fui para a interconsulta e eu me senti muito bem, porque, como eu falei, eu sou muito mais clínico do que nefrologista, entendeu? E eu me dei muito bem na coordenação da interconsulta. A, a interconsulta se responsabilizou totalmente pela apresentação dos casos da reunião semanal que a nefrologia tinha, e foi assim. Depois veio a minha aposentadoria e o Sérgio estava na chefia da disciplina, então eles resolveram instituir o prêmio. Mas, junto com o prêmio, eles falaram assim, bem baixinho no meu ouvido, só que você vai ter que ficar. Mas isso não foi uma dificuldade, eu aposto. Nenhuma, nenhuma. Foi um prazer e eu continuo com esse prazer até hoje. Até hoje, né? Ontem, quinta-feira, eu estava lá. Toda quinta-feira tem uma belíssima reunião com eles, onde eu falo muito mais clínica do que nefrologia. E eles gostam. Quem não gostaria, né? Até eu gostaria de estar lá também, se pudesse, né? O que, Obrigada. o que, o que vocês não sabem Me é conte. como surgiu o Hospital do Rim. Vocês não sabem, né? Acho que um Não, pouquinho até sei, porque eu sempre fui muito próxima do Arthur. Então, Então, o ele Hospital do Rim, olha o Sérgio que está aí. O Sérgio e o Manuel Saragossa sim. estavam voltando de um almoço rápido numa lanchonete da rua. Como chama a nossa rua lá? Borges Lagoa. Borges Lagoa. Então, eles almoçaram e estavam voltando para a disciplina. E, de repente, os dois passaram por um terreno baldio, onde tinha uma placa de propriedade da Prefeitura de São De Paulo. São Paulo. E os dois ficaram olhando para o terreno e um perguntou para o outro: Você está pensando no que eu estou Tô pensando? pensando. E os dois estavam pensando que nós poderíamos pedir o terreno para o prefeito Mário Covas para construir um hospital. Foi assim que surgiu o E foi hospital. assim que surgiu. Eu me lembro de algumas vezes que o Arthur foi conversar com o Fernando Henrique, com o Mário Covas, e mais o professor Oswaldo, e mais todos os docentes da disciplina. Vocês tinham aí proximidade com os políticos da época, né? E muito É, prestígio, porque vocês sempre foram médicos importantes e médicos das estrelas, vamos dizer assim, né? E isso deve ter até ajudado um pouco, mas eu me lembro exatamente onde era esse terreno e de como as coisas começaram lá. E hoje a gente tem aquele hospital maravilhoso aí, que é um exemplo para o Brasil e para o mundo, né? Não tenho dúvida. aí
houve uma reunião da disciplina para o Sérgio e o Manuel apresentarem a ideia. E todo mundo falou: vocês estão loucos, vamos parar com isso é brincadeira. Nós não temos condições de construir hospital nenhum, para com isso, ninguém vai assinar essa coisa embaixo. Mas a coisa foi crescendo, crescendo. Um mês depois, 2 meses depois, todo mundo esfregava a mão e falava: e o nosso hospital? Empreendedorismo, né? Visão de futuro. É isso aí, obrigada. Ok. Estou certo, Sérgio? Tá fechado seu microfone, querido. Está desligado. O meu? Não, Não, do Sérgio. Sérgio Drive. Ainda não. Pronto, agora fala, Sérgio. Continua fechado. Bom, O meu enquanto está funcionando? seu O meu tá- está funcionando? tá. O seu tá, professor Sérgio, é o Sérgio Drive que está com o dele fechado. Está com alguma dificuldade lá de abrir. O microfone Mas está cortado, o microfone lá, está fechado o drive. Bom, enquanto o Desculpa, Sérgio. eu posso falar agora, porque eu perdi o Zoom. O computador resolveu me cortar um pouquinho, mas eu volto a. Tá certo. Foi uma experiência de conjunto da NEF, né? Cada um teve a sua participação, teve a sua importância, mas a ideia toda era desfrutar de um hospital de excelência acoplado à Escola Paulista, obviamente, pertencente até à Escola Paulista, como estava no início do seu termo de criação, e que pudesse fazer essa medicina mais sofisticada. E eu acho que o Sérgio trabalhou lá um bom período, inclusive organizando o hospital para as turmas mais jovens, né? E que foi uma coisa muito boa. Ok. Passar a palavra agora para o Matheus, para suas perguntas. Professor Sérgio, você mencionou desses momentos que a gente tem junto com o senhor nas quintas-feiras. E aí eu queria realmente, acho meio que duas perguntas em uma, mas pode responder com calma, uma após a outra. A primeira é que o professor Sérgio, quando ele pega, às vezes, um diagnóstico complexo, um diagnóstico difícil, ele relembra com extremo detalhe de cada resultado, praticamente, de exame laboratorial, cada sinal clínico, que um paciente que teve um diagnóstico semelhante teve há 3 ou 4 décadas atrás, né? De onde vem tamanha memória, tamanha boa recordação das coisas? É de um hábito de leitura? É realmente uma coisa que você percebeu desde a infância? E quando eu fui morar em São Paulo, eu percebi que não só ópera, mas a música erudita, mas a gente é apresentado a uma cultura muito maior, né? A gente, desde música, leitura e quais eram os seus interesses também fora da medicina, né? ok, muito gentil, muito obrigado. Então, nos fins de semana, eu sou um jardineiro. Eu moro numa cobertura e a cobertura tem plantas 1000. E eu chamo aquela zona de Jardins Suspensos da Babilônia. E eu cuido desse jardim com muito carinho. E na segunda-feira eu chego mais queimado aqui no meu trabalho e o pessoal pergunta:
esteve na praia no fim de semana? Eu falo, não, estive na minha cobertura, cuidando das minhas plantas. Eu venho moreno na segunda-feira para cá. E isso eu faço com muito prazer e acho que eu até entendo um pouco dessa parte de jardinagem. Eu tenho na minha cobertura 2 jabuticabeiras, eu tenho 3 pés de pitanga, eu tenho 2 pés de araçá e uma planta, uma frutinha que pouca gente conhece, chamado cabeludinha, além de flores e coisa, orquídeas muito bonitas, entendeu? Então, esse é um dos meus hobbies, e eu me dedico com muito carinho a essas plantas aí, são bem cuidadas, felizmente, entendeu? E, de um modo geral, ouvindo, eu faço esse trabalho ouvindo a Cultura FM 103.3, que, de modo geral, apresenta quase que exclusivamente música erudita, entendeu? De modo que eu uno as duas coisas, 2 prazeres concomitantes. Ok. Professor, o senhor falou em Manuel Saragossa. Eu fui o primeiro pós-graduando dele, não sei se o senhor lembra, mas essas coisas assim vêm na memória e faz a gente até se emocionar com esse tempo quando eu passei por aí. Tenho o maior carinho pelo Manuel e por toda a escola de medicina ali. Aquilo, para mim, foi um aprendizado também bastante rico e muito produtivo, a época que eu tive lá. Eu queria perguntar para o senhor o que faz, quais são os critérios para que um residente seja considerado ótimo. Bom, os professores, eles automaticamente, diariamente, em todos os instantes, em todos os contactos com os alunos e com os residentes e pós-graduandos, eles estão avaliando o residente, o aluno, o pós-graduando. E a gente consegue perceber que aquele rapaz, aquela menina, eles são bons, eles são sérios, eles são estudiosos, eles são competentes. E progressivamente nos contactos que se sucedem interminantemente, a gente vai falando, eu tinha razão, é isso mesmo. E a pessoa continua se destacando, destacando. A hora que você faz com que esta pessoa, esse médico, esse estudante, se submeta a uma prova, você tem a comprovação de que a sua observação estava correta. Esse estudante tira a maior nota, tira os maiores elogios, entendeu? E isso faz parte da intuição que todo professor deve ter. Mas não é uma coisa só subjetiva. E acaba se comprovando, né, por uma prova, por um teste, por onde passa o estudante, o residente, o pós-graduando, né? Então, ela inicialmente é subjetiva, mas depois você vê que a nota que você teoricamente deu para esse estudante, residente, pós-graduando, estava correta e passa a ser uma coisa concreta, entendeu? Entendi. E antes de passar a pergunta para o Sérgio Draibe, eu queria saber do senhor o seguinte: a gente é uma geração que vem aprendendo
progressivamente, né? A gente está sempre aprendendo, e as maiores revoluções aconteceram aí durante esse nosso período todo aí de vida. A chegada do computador, a chegada da internet, agora a inteligência artificial. E antes escutava num LP, hoje nós temos Spotify, essas coisas todas. Como é que o senhor trata esse tipo de coisa? Assim, o senhor tem acompanhado, na medida do possível, essas evoluções? E o senhor tem de qual tecnologia hoje que o senhor domina razoavelmente bem? Eu não domino razoavelmente bem, eu até eu sinto não ter tido condições de estar tão aparelhado nessa tecnologia, mas eu uso meu dia a dia e razoavelmente bem e para as minhas necessidades e só para te dar um exemplo, eh, em outubro do ano passado eu tive que fazer um discurso em comemoração aos 50 anos de formatura de uma turma de médicos quando eu fui para a Ninfa, entendeu? Então, eu não conseguiria escapar de um discurso 50 anos depois. E eu escrevi um discurso e lá pelas tantas, quando o discurso estava pronto, eu falei para minha secretária, que tal se a gente passasse isso pela inteligência artificial? Ela falou, pois não. Em 5 minutos, ela voltou com um discurso reescrito pela inteligência artificial. E ficou ótimo, entendeu? O meu estava bom, o da inteligência artificial estava ótimo. E eu achei isso muito interessante. Depois, em abril desse ano, eu fui na comemoração dos 89 anos da minha irmã mais velha, minha segunda mãe. Eu também escrevi o discurso, entendeu? Mas aí eu falei, eu não vou escrever esse discurso, eu vou apontar alguns itens que eu gostaria que a inteligência artificial comentasse para mim num discurso que eu vou fazer para minha irmã. O discurso saiu ótimo, com todos aqueles detalhes que eu queria que a inteligência artificial colocasse, entendeu? Então, eu tenho uma ótima impressão. Eu uso pouco, mas eu uso. E tem mais uma. Eu resolvi escrever uma fábula rural através de um conhecimento que um fazendeiro da família, sogro desse meu irmão médico, eh, me mostrou um dia, né? Andando pela fazenda dele, eu falei, e aquele lindo boi lá, por que ele está sozinho? Ele falou, Sérgio, escuta o que eu vou lhe dizer. O boi carreiro é o boi que puxa o carro de boi. O boi carreiro, quando fica velho, ganha o pasto. Isso é, ele não vai para o matadouro, entendeu? Ele morre no pasto com comida grátis e não tem que fazer mais trabalho, né? Então, eu resolvi escrever uma fábula rural salientando esse ponto, né? a, a retribuição do fazendeiro generoso a um animal que fez muito trabalho na sua fazenda e que agora tem que ganhar uns anos de vida sem fazer nada, né? Olha, a, a fábula rural saiu ótima, mas passou pela inteligência artificial também. Mas que a minha impressão é muito boa e que nós não vamos escapar disso de maneira nenhuma. E sei que ela veio para o bem e veio para o mal também, né?
Então é Inclusive, isso. inclusive, na própria formação médica vai ter que ser Ah, repensado. sim, ah, sim. Sem dúvida nenhuma. Pois é. Professor, vamos passar para o professor Sérgio Draibe. Muito bom, Sérgio. Estou vendo um desenho, um filme da vida que uma parte até nós todos pertencemos aí. Mas não é o todo. E uma das coisas que eu queria exaltar agora, para completar o teu aspecto humano e, e, e de simplicidade, mas com sofisticação, é o seu ambulatório que você fez na praia. Eu não quero contar detalhes. Você ainda faz, ou fez, ou parou de fazer um ambulatório na praia de Camburizinho? Boa pergunta, Sérgio. Então, a Casa da Praia foi vendida no ano passado, mas e eu fiquei 50 anos nessa praia. E nessa época não havia assistência médica acessível num bom trecho do litoral norte. Então, o que eu fiz, porque o pessoal ia me consultar, é fazer um armário de medicamentos de amostra grátis, com antibiótico, anti-inflamatório, analgésico, etc. E eu deixei vazar uma notícia de que eu atenderia um ambulatório no domingo às 10 horas. E o pessoal começou a me procurar lá e cada vez eu fui levando mais medicamentos e a minha clínica da praia foi aumentando. E eu vi coisas maravilhosas lá que realmente não se resolveriam bem se eu não tivesse esse armário de medicamentos e à minha disposição de atender alguns casos no domingo de manhã. Me lembro que uma vez um senhor negro muito grande, muito forte, entrou no meu portão, ele abriu o meu portão e fechou o portão e foi se dirigindo ao local em que eu atendia os caiçaras, né? E ele cambaleava um pouco. E eu fui ficando bravo, sabe, Sérgio? Eu falei, ele está bêbado, e eu não vou atender bêbado nenhum aqui no Camburi, porque isso não faz parte da minha função aqui. E ele foi chegando perto de mim, cambaleando, e eu, aos poucos, fui olhando para ele. Ele estava ensopado de suor, entendeu? Com a camisa absurdamente molhada pelo suor. Eu falei, ele não está bêbado, deixa eu ir com calma. Bom, era uma pneumonia e, por sorte, eu tinha medicação para uma pneumonia. Então, eu dei o tratamento para ele, tudo assim, certinho, bem explicado, né? Antibiótico na mão, horário de tomar, e seja o que Deus quiser, né? Eles não tinham assistência lá, muitos quilômetros para o norte e muitos quilômetros para o sul da praia em que eu frequentava, né? Eu falei, olha, toma isso direitinho durante esses 8 dias, tem remédio para fazer um tratamento completo, faz isto, beba muita água, e daqui a 15 dias, nesse horário, você me volta aqui para eu te ver novamente. 15 dias depois, eu estava sentado no mesmo lugar e eu vi que ele chegou no meu portão. E ele estava carregando um volume enorme nas costas. Mas ele era um senhor muito forte mesmo, né? E quando ele entrou e se aproximou de mim,
eu pude ver que ele trouxe um conjunto de palmitos que ele colheu na floresta onde ele morava, e era o agradecimento dele por eu ter curado a pneumonia. Então, isso durou anos, Sérgio. E depois apareceu um pronto-socorro em Boiçucanga, que é a praia vizinha ao norte, e em outras praias ao sul, de modo que aos poucos eu fui desativando meu ambulatório do Camburi. Mas eu vi coisas muito interessantes lá. Viu? A minha lembrança desse tempo é muito boa, viu? Muito bom, Sarah. Muito bom. Bem, passamos para o Edson, para as suas perguntas. Né? É, vou fazer uma provocação aqui aos mestres, né? Porque nós estamos tendo o privilégio de ouvir histórias que raramente nós poderíamos ouvir se não fosse essa iniciativa do Museu da Nefrologia. Nós só temos, professor, certamente o senhor sabe disso, um livro chamado História da Nefrologia Brasileira, que foi escrito pelo João Egídio Romão Júnior e pelo Décio Mion, lá por 76, 77. Depois, agora, há cerca de 4 anos, quando a SBL fez 60 anos, surgiu o livro, né, de comemoração dos 60 anos. E o que falta na nossa nefrologia é a história de cada regional. Né? Então, aqui nós temos o Drive, a Cibele, o Matheus, o Sebastião e o senhor mesmo, que falta ver quantas histórias tem, né? Na Escola Paulista e no Hospital do Rim Hipertensão. Então, eu queria saber do senhor qual a importância que o senhor dá a essa iniciativa, né, que a gente está tendo e manter essa memória viva, né, dos grandes mestres como o senhor. Eu acho isso muito importante, tem todo o meu apoio, e gostaria de dizer que há algum tempinho atrás eu fui convocado para compartilhar os fatos que eu tenho gravado na minha memória para compor exatamente o museu do Hospital São Paulo e da Escola Paulista de Medicina. Então, eu aplaudo, tá? E contribuir para a memória da Escola Paulista de Medicina também, tá? Muito boa notícia, adorei saber. Muito obrigado. Sibeli, Então, eu tive a oportunidade de ouvir a entrevista do senhor para essa memória da Escola Paulista e Sim. dei boas risadas com uma situação que a gente não pode deixar de perguntar aqui, que foi uma passagem do senhor que o senhor assistiu com o professor Jairo Ramos, que, pelo que a gente ouve falar, é uma figura que dava muito medo em todo mundo, além do respeito, obviamente, pelo conhecimento e pelo que ele representava à época, com uma certa cachorrinha muito sem vergonha. Eu dei boas risadas, eu acho que a gente não pode deixar de registrar aqui, né? Eu achei excelente o nome da bichinha, né? Que o senhor chamou de vira-lata prodígio na parte de procriação, né? E eu queria que o senhor contasse essa história para a gente já está até aí chegando ao final da entrevista, e ter passagens assim leves também fazem parte desse nosso bate-papo. Você se lembra do nome dela? Era Messalina. Messalina, isso. Então, Messalina. essa história é a seguinte: o Hospital São Paulo era dirigido por madres católicas que eram muito boas e se tornavam amigas dos residentes, e era muito gostoso o convívio com elas. E nessa época de quintoanista, apareceu uma cachorrinha de rua que foi
sendo tratada carinhosamente pelos estudantes, depois pelos residentes, e todos nós levávamos um ossinho para ela, um pedacinho do bife para ela, depois do nosso almoço, e cada vez ela foi se tornando mais íntima, a ponto de ela nos acompanhar em algumas entradas que a gente dava no Hospital São Paulo, e as madres, no começo, proibiram a entrada e evitavam que ela entrasse, mas depois foram aceitando, até que a Messalina, é o nome dela, começou a frequentar os anfiteatros em que nós tínhamos aulas e reuniões. E, numa dada reunião presidida pelo professor Jairo Ramos, o assunto era a tireoide e o funcionamento da tireoide, os hormônios da tireoide, e havia dentro da sala um professor da endocrinologia, e o professor Jairo pediu para ele fazer um breve resumo da síntese dos hormônios tiroidianos. E Ele não sabia. ele não conseguiu explicar assim didaticamente, sabe? Ele quis enganar a plateia. E nesse dia a Messalina estava lá no último lugar do anfiteatro, né? E à medida que o professor se enrascava em explicar a síntese dos hormônios tireoidianos, de repente, a Messalina sentiu necessidade de sair do anfiteatro. E ela desceu, chegou até a porta. Ela queria, na realidade, fazer xixi. E ninguém viu a Messalina e foi lá e abriu a porta para ela. E ela começou a raspar a patinha na porta até que o Jairo Ramos percebeu que ela queria sair, e ele era muito imponente, elegante, magrão, assim, sabe? Ele foi lá, abriu a porta, deixou a Messalina sair, fechou a porta vagarosamente e falou: professor, nem a Messalina gostou da sua aula. Levantou, abriu a porta e foi. Agora, Muito boa. É uma história verdadeira. Eu é estava uma no história anfiteatro. verdadeira. Tem que Muito bom. ficar registrado aqui mesmo, né? A gente não podia deixar de te perguntar sobre essa anedota, né? Que é Muito, verídica, né? É É verídica, verídica. Eu vivenciei essa história integralmente. integralmente. muito boa. E passo a palavra para o Matheus. Matheus. Olá. Bom, professor, então, acho que, como minha última pergunta, minha mãe é médica e ela sonhava em estudar na Escola Paulista. E aí ela engravidou e acabou atrasando, adiando esse sonho. Então acabou que ela se realizou um pouco em eu ter estudado aí por um tempo. E eu queria saber da sua relação com os seus filhos. Os seus filhos também seguiram a carreira médica, assim como o senhor? Não, Quais não. caminhos eles seguiram? E eu perguntei por que eles não se interessavam pela medicina, e tanto o menino quanto a menina falaram: porque você trabalha demais. Nós não queremos ser médico. Ele foi ser engenheiro florestal e ela pedagoga. E o que aconteceu? Eles trabalham mais do que eu. Tá vendo? Muito bom. Muito bacana. Professor, São bons profissionais, são ótimos, mas não conseguiram trabalhar pouco. isso me faz lembrar quando eu entrevistei o doutor Oswaldo Ramos, perguntei dos filhos dele. Ele falou assim: olha, fulano foi médico, tal, 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 e teve o mais inteligente deles,
que fez economia. É isso mesmo. Mas é interessante essas passagens. Professor, uma coisa que eu gostaria de perguntar para o senhor é o seguinte: nós estávamos conversando isso antes de entrar no ar. É a respeito da sua rotina. Como é que é o seu dia a dia? Levanta, dorme, vai, faz o quê? O que come? Como é que faz para ficar tão bem assim o tempo todo? Qual o segredo? Tem que contar aí para a gente qual é o segredo. É, Principalmente da memória, viu? Qual é esse segredo? é verdade. Eu tenho bons hábitos, né? O, o hábito do fumo é um divisor de águas, né? As pessoas que fumam têm uma saúde menor, menos privilegiada aos 60 anos, entendeu? Então, eu tentei fumar quando eu tinha lá meus 13 anos. No primeiro cigarro, eu fiquei nauseado e parei na metade. Aí eu me aconselhei com um amigo de cigarro, qual que era o segredo. Ele falou, não, quando der a náusea em você, você não liga, você continua fumando e fuma o cigarro inteiro, você vai ver como é bom, como é gostoso. E o bobalhão aqui fez exatamente isso. Na metade do cigarro, eu estava nauseado, mas o meu amigo falou para eu não ligar, para eu continuar fumando, eu continuei fumando. Quando eu terminei o cigarro, eu vomitei. Então eu falei, só esses 2 cigarros eu não quero mais. E eu consegui não fumar. Então, isso foi um ponto favorável. Eu, durante muito tempo, nesses últimos anos, há mais de 30 anos, eu pratico atividade física. E com a pandemia, eu deixei de praticar a ginástica no Einstein, onde eu frequentava a academia destinada a médicos e estudantes, e passei a fazer atividade física em casa. Então, hoje em dia, eu acordo um pouco antes das 6, me levanto, vou fazer minha meia hora de ginástica, ouvindo a Cultura FM, e durante meia hora eu me exercito e estou com um físico razoavelmente bom. Minha alimentação é bem saudável, não tem grandes desvios. Eu tomo um bom café da manhã, eu almoço aqui no consultório uma sobra do jantar de ontem, lá da minha casa, e depois eu janto bem, uma comida bem feitinha em casa, sem exageros. O meu nível de álcool é baixo, eu tomo um vinho no final da semana e durante a semana praticamente nada, de modo que durmo cedo, eu tenho o hábito desde criança de dormir cedo, eu tenho tranquilamente 7 horas de sono toda noite, de modo que é uma vida bastante regrada. Eu sou viúvo há 1 ano e meio e a minha vida nesta viuvez continua a mesma, não modificou absolutamente nada. Eu nem mudei de apartamento, eu continuo no mesmo apartamento e a minha vida voltou ao normal. Então, eu acho que é uma vida bem regrada, que é igual a de vocês, entendeu? Vocês vão chegar lá. Sebastião, posso fazer uma pergunta, uma Pode, curiosidade que eu tenho? Professor, qual a sua opinião sobre o xenotransplante? Você acha que é o futuro mesmo? Pelo que eu tenho acompanhado, eu acho que sim. Eu acho que é uma área que deve ser aprofundada e aperfeiçoada. Eu acho que está indo bem. É o caminho, né? É Tá o bom, caminho, eu acho que sim. tá bom. Obrigado. muito bem, estamos caminhando para o final. Eu deixo a palavra livre para as últimas considerações. Sérgio, pessoal,
Edson, Matheus, Cibele. Eu acho que Eu só gostaria de dizer que eu fiquei muito satisfeito com a reunião. Foi bastante alegre, bastante variada, e que foi um prazer para mim ter participado dessas entrevistas. Muito obrigado. A gente aqui agradece, Sérgio. Muito obrigado, viu? Eu também quero deixar aqui meu agradecimento e para mim foi um privilégio fazer parte de uma mesa tão seleta. Muito obrigado, professor e os colegas. Cibele. também quero me despedir, né? E eu quero dizer, se Deus quiser, um até breve, porque é sempre um prazer muito grande falar com o senhor, professor. O senhor é uma referência mesmo para a gente, para todos nós, e eu acho que para toda a juventude. E quem dera eu possa chegar aonde o senhor está, na idade que o senhor está, com o shape que o senhor tem, com essa memória maravilhosa, né? Cheia de detalhes, com essa capacidade de nos entreter e falar de A a Z, né? De fartura, a Unifesp, a medicina, A a Nova York. música, a Nova York, enfim. Muito obrigada, viu? Obrigada mesmo, de coração. Vocês todos são muito gentis, eu agradeço muito. Foi uma conversa bastante agradável, estou muito feliz por isso. Um beijão a todos. Muito obrigado. Matheus, faltou você falar Eu sobre alguma só gostaria de complementar que realmente estou muito agradecido por compor uma mesa com pessoas, com médicos, com professores que eu admiro tanto. E, sem dúvida nenhuma, o professor Sérgio inspirou realmente meus caminhos, que eu venho trilhando e que eu possa ser como o professor Sérgio, nem que seja 1%, e inspirar também outras gerações. Professor, só uma dúvida. O senhor aceitaria um suspensório de presente, não? Com todo prazer. Me cai muito bem, por sinal, acho chiquérrimo. Sua marca registrada. Muito obrigado. Um beijo professor, a então, todos. então nós estamos encerrando aqui. Muito obrigado pela sua presença, pela, as histórias, os fatos, e da pessoa tão importante e delicada e suave como é o senhor. Muito obrigado pela sua presença aqui. Vamos em frente. Meu muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigado. Até logo. Tchau, Então, tchau. Tchau, tchau. Tchau, abraço. tchau. Tá vendo? Foi um sucesso, né? Foi. Que bom. Que bom. Como é que faz para desligar? Agora é só a gente fechar, sair aqui. Pronto. Tá bom. Sair Tem um da aviso aí que está com carga Obrigada, baixíssima. Fabiana. Por nada, tudo de bom. Tchau, tchau. Obrigada pela Para você ajuda. também. Obrigada. Tchau.